paz do Senhor. Hoje nós vamos começar uma série de estudos a respeito de família. Vamos fazer esses estudos. Nós estamos estudando no grupo de moças lá da minha igreja e gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas que Deus tem ministrado ao meu coração também. São preciosidades bíblicas que são importantes a gente relembrar e passar, né? Tem falado ao meu coração. Deus tem me chamado a atenção de algumas coisas que eu devo mudar, né? E eu gostaria de compartilhar para que juntos pudéssemos ser abençoados por essa palavra. Vamos orar? Pai querido, Pai de amor, nós te adoramos, ó Deus, nós te glorificamos, Pai. Não há nada, Senhor, nem ninguém, ó Deus, que nossa alma deseje mais do que a Ti, ó Deus. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna, Deus, e só as Tuas palavras, ó Deus, realmente confortam, consolam, Senhor, e nos trazem lições, ensinamentos, ó Deus, profundos, ó Deus, e nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor venha falar, ó Deus, venha trabalhar, ó Deus, que possamos ter os nossos olhos abertos, ouvidos atentos, ó Deus, para aquilo que o Teu Espírito Santo quer ministrar em nossas vidas. Nos abençoa, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Uma pergunta, né? E a família vai bem? Nesse tempo de pandemia, nós estamos mais tempo em casa. E mais tempo em casa significa mais tempo com a família. Nesse tempo que nós estamos juntos, nós percebemos quantas coisas são boas, importantes e quantas coisas a gente precisa melhorar. E através, então, dessa pergunta, e a família vai bem? A gente precisa relembrar alguns princípios bíblicos importantes para a nossa vida, né? Eu vejo assim, por mim, em casa, com 2 filhos pequenininhos, né? E multitarefas, né? A gente que tem que conciliar várias tarefas ao mesmo dia. Às vezes a gente acaba negligenciando algumas coisas importantes na nossa vida. E a nossa vida espiritual não pode ser separada da nossa vida do dia a dia. Elas andam juntos, né? Corpo e alma estão aqui juntinhos, né? Não tem como separar. Então, essa é uma verdade que a gente precisa estar conversando. E o texto para hoje está lá em 1 Samuel, no capítulo 2. Eu vou ler o versículo 12, que diz assim: Ora, os filhos de Eli eram homens ímpios, não conheciam o Senhor. Mas quem eram os filhos de Eli? Os filhos de Eli, eles eram sacerdotes do templo. E a palavra diz que eles, mesmo sendo sacerdotes, eram ímpios e não conheciam o Senhor. E isso chamou bastante atenção. A gente depois vai continuar lendo esse texto para a gente poder chegar ao ponto central dessa reflexão, né? Então, os filhos de Eli eram sacerdotes. Quem eram os sacerdotes? Né? Os sacerdotes vinham de uma linhagem, né? Então, todo sacerdote, a partir do momento que Deus estabeleceu lá, né, com Moisés, quem seriam os sacerdotes, os levitas, ele estabeleceu uma linhagem. Então, os filhos de sacerdotes, eles seriam sacerdotes também. Né? E quem, então, são os sacerdotes? Lá em Êxodo 28, né, a gente vê quando Deus escolhe Arão, primeiro sacerdote, né? Deus fará chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para que me administrem o ofício sacerdotal, a saber, Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, os filhos de Arão. Então, ali foi estabelecido Arão como primeiro sacerdote, e ali ele fala, né, da linhagem sacerdotal. Mais para frente, então, em Números 18, e depois você pode ler na sua casa, né, com calma, ele fala assim, e no verso 7, mas tu e teus filhos... Isso Deus falando para Arão. Mas tu e teus filhos contigo cumprireis o vosso sacerdócio no tocante a tudo que é do altar e a tudo que está dentro do véu. Nisso servireis. Eu vos dou o sacerdócio como dádiva ministerial e o estranho que se chegar será morto. Então, aqui a gente vê Deus estabelecendo o sacerdote que administra o templo do Senhor, naquela época era a tenda, né? Então, ele administra o templo do Senhor e a função dele era como se fosse um intermediário entre Deus e o povo. Então, quando o povo cometia o pecado, o sacerdote era responsável pelos sacrifícios e levar esse pedido de perdão à presença de Deus para que o povo fosse perdoado.
Mais na frente, a gente vê a figura de Jesus como sumo sacerdote, né? Ele está acima de todo sacerdote, o sumo sacerdote. E quando foi rasgado o véu, então nós tivemos livre acesso ao Pai. O sacerdote intermediava. Ele era um profeta de Deus também, né? Porque ele chegava até a presença de Deus para pedir perdão e Deus muitas vezes falava com ele. Então, no texto que a gente está refletindo, a gente vê a figura de Eli, o profeta, né? E o sacerdote. E ele tinha aqui filhos que já estavam cumprindo o sacerdócio. Eles já estavam na função de sacerdotes. Então, a gente vê que esses filhos já eram crescidos, já eram sacerdotes, mas aí Deus tem uma palavra direta para Eli, né? Dizendo que os filhos dele eram ímpios e eram maus, não conheciam ao Senhor. Esse conhecer a Deus, a gente sabe que não é conhecer só de, você conhece? É Deus, Shalom, prazer. Não, é conhecer de andar, né? Então, a gente vê o primeiro ponto. Ele passou todas as funções de sacerdócio para os seus filhos. Eles sabiam fazer, eles sabiam executar as funções, mas não se passou o temor do Senhor. E a palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio, né, do conhecimento. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Então, ele não passou o temor do Senhor. E a Bíblia fala por que ele não passou o temor. Então, a gente vai pular uns versículos, mas você pode ler em casa, né? É só uma reflexão. Então, a gente vê que Eli, que era profeta de Deus, e ele foi usado, né, tantas vezes por Deus para trazer uma palavra, para abençoar. A gente vê ali no texto de Ana. Ele também ensinou Samuel, o próximo, né, profeta que viria. Ele foi, né, o mentor de Samuel. Diz a palavra de Deus assim, ó: veio um homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, não me revelei, na verdade, a casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, sujeitos à casa de Faraó? Eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, para subir ao meu altar, para queimar o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que desprezais o meu sacrifício e a minha oferta, que ordenei se fizessem na minha morada, e por que honras aos teus filhos mais do que a mim, de modo a engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo Israel? Né? Então, vem a palavra aqui, e é uma palavra que a gente tem que tirar para as nossas vidas, né? Deus está questionando Eli. Olha, Eli, eu escolhi você para um sacerdote, para uma tarefa divina, para uma tarefa especial, e escolhi você, a casa do teu pai e toda a tua descendência, mas por que você honra teus filhos mais do que a mim? Então, essa é a palavra que a gente tem que resgatar, né? Deus acima de tudo, Deus acima de todos, né? Inclusive acima da nossa família também. Deus tem o seu lugar de honra na nossa casa, né? Você não deve negligenciar a sua família, isso é verdade, mas se você está colocando Deus no lugar central, no lugar correto, ele vai abençoar o seu relacionamento com todos os membros da família também. Então, a primeira coisa que a gente vê aqui é isso. Deus chamando a atenção do sacerdote, dizendo: olha, você honra seus filhos, porque eles estão fazendo errado o meu ministério, né? E você está sendo omisso, você não está corrigindo. E nisso que você não corrige, você está honrando, porque eles estão se beneficiando de algo que é meu, não é seu, não é deles. Então, essa é a palavra de hoje. Honrar a Deus acima de tudo, né? Deus precisa do trono dele estabelecido nas nossas vidas em primeiro lugar. E, como eu falei, nesse tempo de pandemia, nós somos multitarefas, né? Muito tempo em casa, muitas tarefas, muitas coisas para fazer, e a gente, às vezes, tem negligenciado o lugar de Deus, né? Eu preciso retomar isso também. Às vezes a gente se embaraça com os negócios dessa terra, né? O que o apóstolo Paulo falou, a gente não pode se embaraçar com os negócios dessa terra, né? Então a gente deve voltar. E só para concluir, a gente verifica aqui uma palavra, né? Que Deus, então, ele dá uma palavra para Eli por causa dessa desobediência, porque ele colocou os filhos dele acima, no lugar que deveria ser de Deus. Então Deus fala assim: olha, você
Eli, a sua descendência, eles vão morrer jovens, né? Vão morrer por espada, de formas violentas. E aqueles que não morrerem, eles vão mendigar o pão. Né? Então é uma maldição que acabou caindo na casa de Eli justamente por causa disso, né? A gente vê aqui, olha, lá no verso 30, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade eu tinha dito que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, mas agora o Senhor diz, longe de mim tal coisa, porque honrarei aos que me honram, mas o que me desprezam serão desprezados. E dali ele vem dizendo, olha, eis que vem dias em que cortarei o teu braço e o braço da casa de teu pai, para que não haja mais ancião algum em tua casa. Não haja mais ancião é o quê? Né? Que não tenha mais pessoas idosas, então vão morrer jovens, né? E tu, na angústia, olharás com inveja toda a prosperidade que hei de trazer sobre Israel, e não haverá por todos os dias ancião algum em tua casa. Ele repete de novo. O homem da tua linhagem, a quem eu não desarraigar do meu altar, será para consumir-te os olhos e para te entristecer a alma, e todos os descendentes da tua casa morrerão pela espada dos homens. E te será por sinal que sobrevirá teus 2 filhos. E a gente sabe que ali os filhos depois eles foram mortos, né? E depois que foram mortos, quando Eli recebeu essa notícia, ele caiu de tal forma que ele morreu. Então, ele morreu lá pelos 80 anos, mas ele morreu com tristeza no coração por causa dessa palavra que Deus deu. Então, primeiro ponto, a família vai bem? Se ela não vai bem, vamos começar a lembrar desses pontos. O primeiro ponto, põe Deus acima de tudo. Eu devo colocar Deus acima de tudo, né? Também, põe Deus acima da família. E depois disso, Deus vai abençoar. A gente vê aqui, o que é uma maldição, né? Maldição é abençoar é quando Deus põe a sua mão sobre as nossas vidas, né? Então, quando ele põe a mão dele, ele está nos abençoando. E quando ele retira a mão dele, então aí existe uma maldição, né? Então, a maldição é a ausência da bênção de Deus. E aqui Deus estabeleceu uma maldição. Ele disse, eu não vou te abençoar. Nesse ponto, eu não vou te abençoar. Eu retiro a minha mão. Eu te escolhi, estou retirando a minha mão, né? Então, que Deus esteja com a sua bondosa mão sobre as nossas vidas, né? Sobre a vida da nossa família. E que ao relembrar que Ele é o primeiro, Ele é o principal, e o nosso coração se converter e se voltar para Ele, né? Sendo o principal e a gente der honra que Ele merece, estabelecer o trono dEle sobre a nossa casa, que o Senhor venha com a benção dEle e que a benção dEle se estenda a toda a nossa família. É isso que nós desejamos, né? Que essa palavra vá de encontro ao teu coração, assim como veio de encontro ao meu, né? E que Deus esteja abençoando a nossa família, é o que nós mais queremos e precisamos, né? E como eu falei, ao longo de alguns dias a gente vai estar falando sobre família. E espero que seja abençoador para a sua vida, assim como é para mim. O meu coração anseia pela palavra de Deus, né? Esses estudos que às vezes são até pedidos, mas Deus tem um propósito e esse propósito é trabalhar no meu coração. Mas assim que Ele trabalha no meu coração, eu creio também que eu preciso compartilhar com os irmãos essa palavra de bênção. Deus abençoe seu dia, né? E a sua família também.